O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura nos conta a história de Davi, que combatia em nome do rei Saul. Mas eis que Davi, combatendo em nome de Saul, mata 10.000 homens. A Saul foram dados apenas 1.000. E Saul sente inveja de Davi. A primeira leitura é uma leitura sobre este afeto, o afeto da inveja. Talvez todos nós já tenhamos sido atravessados por esse afeto. E ele nasce justamente daí, da comparação. Vejam, quando as mulheres cantam diante de Saul, dizendo: Davi matou 10.000, mas Saul apenas 1.000, elas estabelecem uma comparação e nasce a inveja no coração do rei. Geralmente, quando nós nos colocamos sob comparação, a inveja aparece. Mas como é difícil não se comparar, nós estamos constantemente nos comparando. Dizem que a nossa inteligência é geométrica. Ela vive estabelecendo geometrias, vive estabelecendo formas, vive estabelecendo medidas. A gente vive em comparação um diante do outro. E assim a gente não nota a peculiaridade de cada um, não nota a grandeza de cada um e a singularidade de cada um dos irmãos. É um grave risco viver sob comparação. Nós podemos nos tornar muito infelizes. Se, por exemplo, nós nos consideramos inteligentes, suponhamos isto: sempre haverá alguém menos inteligente. E sempre haverá alguém mais inteligente. É possível jamais ficar satisfeito consigo dentro das comparações. É preciso, então, muita sabedoria para ultrapassar isso que é muito incentivado, especialmente em épocas de redes sociais. A gente vive se comparando com o outro. O terreno do outro é sempre mais verde. O jardim do outro está sempre mais irrigado. Mas a primeira leitura não fala só sobre inveja. Não fala sobre esse afeto que nos atravessa simplesmente. Ainda é preciso dizer, inveja não tem nada a ver com admiração. Uma coisa é admirar, outra coisa é invejar. Aliás, muitas vezes nós admiramos o outro e também queremos o que ele tem. O desejo nasce, inclusive, de perceber que outras pessoas desejam a mesma coisa. O grave problema da inveja é querer destruir o outro, porque ele tem o que você não tem. O grave problema da inveja é querer destruir o outro, porque parece
se supõe que o outro não tem aquilo que você quer. Aliás, não tem nenhuma falta. Não há falta no outro. Se não há faltas para o outro, e a falta muitas vezes é sentida em nós, é preciso destruir o outro. Isso está muito presente nas relações humanas. E é preciso sempre estar atento quando esse afeto aparece no nosso coração. É preciso se perguntar o que ele quer nos dizer. Por que ele ocorre em nós? O que ele nos ensina a ver? E é sempre preciso despedir esse afeto quando ele aponta para a destruição, para a derrota do outro. Às vezes nós o fazemos com a nossa língua, com a maledicência. E isso mata. Saul quis matar Davi. Mas nós também sabemos matar muitas vezes com a nossa língua ferina, com o nosso desrespeito, puxando o tapete do outro, marcando o outro com a nossa violência. É preciso tomar cuidado mesmo. Fazer uma verdadeira asepsia do coração quando nos aparece esse afeto, reconhecendo o que é que de fato ele nos quer dizer. Mas como eu dizia, a primeira leitura não é simplesmente sobre a inveja, é também sobre a lealdade. E aí aparece a figura de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Ele é amigo de Davi e sua amizade é leal. Ele defende o amigo mesmo diante do pai. Diante da injustiça, da violência de Saul, Jonatas é fiel. Amigo fiel e amigo leal. É amigo que defende a verdade. É amigo que defende a justiça. É amigo que não se curva, mesmo diante das autoridades, quando essas são injustas. Vejam que é preciso desobedecer às autoridades quando elas são injustas, como faz aqui Jonatas com seu pai. Não é preciso honrar o pai quando ele ensina ou quer a injustiça. É preciso honrar a verdade e honrar a lealdade. E é o que Jonatas faz. Então a primeira leitura opõe dois grandes afetos. De um lado a inveja que mata, aliás é isso que vai levar Jesus para a cruz. E de outro a amizade que salva, amizade verdadeira, fiel e leal, como a que Jesus tem pela humanidade. E é isso que Jesus nos mostra no Evangelho, sua amizade, seu afeto, sua ternura para com as multidões. Todos queriam a cura e acorriam a ele, muitos o procuravam. Mas muito cuidado, não queiram ficar no lugar das multidões. Multidões acompanham Jesus só de longe. É preciso ficar perto de Jesus para se tornar discípulo. Muitas vezes a gente fica no lugar da multidão. A gente vem na igreja, a gente reza, a gente segue tradições, a gente é muito católico, a gente está na missa todo domingo, se não todo dia, a gente paga o dízimo, a gente é piedoso, mas continuou sendo multidão. Vendo Jesus só de longe, não de perto, não como discípulo que quer viver no amor e na justiça. Não se enganem, os demônios sabem quem é Jesus. Saber quem é Jesus não é suficiente. Até os demônios sabem. Dizer Senhor, Senhor, também os demônios sabem dizer. Também os demônios se jogam aos pés de Jesus. Caem diante de sua presença. Isso não significa nada. Não significa que eles, de fato, conseguem seguir Jesus. Seguir Jesus é outra coisa. Estar perto de Jesus, se tornar discípulo, demanda uma transformação total da vida. Demanda buscar, de fato, relações baseadas no amor, na justiça, na lealdade, na fidelidade, não na inveja.
Inveja está presente dentro da igreja. Inveja está presente entre o clero. Inveja segue matando. Inveja segue ainda desiludindo muitos da fé. É preciso cada vez mais buscar a amizade leal e fiel de Jesus e desenvolvê-la com os irmãos. Que assim seja.